Um empresário de São Paulo é acusado pela ex-mulher de tê-la agredido várias vezes. Só que ela é quem foi parar atrás das grades. Quem conta essa história pra gente é o André Azeredo. Bom dia, André. Bom dia. Uma mulher espancada pelo ex-marido está presa. Há 3 meses, acusada de perseguir o ex-companheiro, que é empresário do ramo imobiliário em São Paulo. Deviane Brasil foi para a cadeia por stalking, que é a perseguição em ambiente virtual por meio de mensagens de celular. Isso virou crime em 2021. Mas o que chama a atenção nessa história é que antes de ser presa, essa mulher registrou 15 boletins de ocorrência contra o ex-marido num período de 2 anos e 7 meses. Deviane de Almeida Brasil, de 33 anos, está no Centro de Detenção Provisória em Franco da Rocha. Em 2013, ela se casou com um empresário do ramo imobiliário, Rafael Antônio Lambert Haddad. Até eu ter meu filho, foi tudo maravilhoso. Depois que meu filho nasceu, foi quando tudo começou. Ele começou a me bater, eu estava amamentando meu filho, ele dava tapa na minha cara. Deviane afirma que foi agredida com frequência nos 7 anos de casamento e não denunciava o marido para preservar o filho. Eu não queria que ninguém tivesse uma impressão ruim do pai do meu filho, porque a gente está no meio social que é inadmissível isso. Então eu não queria que meu filho fosse excluído de festinha, eu não queria ser excluída de jantares com os pais dos amiguinhos do meu filho, entendeu? Então eu sempre mantive isso em casa. Deviane não trabalhava. Eu cheguei a abrir uma loja online para mim, só que ele perguntou assim, quanto você está tirando dessa loja online? Eu falei, eu tiro uns tornos de 20 mil por mês. Ele falou, não, então para de mexer nela, eu te dou 50 e você fica só cuidando do meu filho. Mas o ano de 2020 foi a gota d'água. Foi quando eu dei um basta. Eu estava grávida do meu segundo filho e ele sabia que eu estava grávida, ele bateu em mim até eu perder meu segundo filho. Depois desse episódio, ela disse que começou a registrar boletins de ocorrência. O primeiro foi em março de 2020 e ela conseguiu uma medida protetiva contra o marido. Mas não levou o processo adiante por não ter dinheiro para pagar advogado. Sem renda e sem representante legal, a situação se inverteu e ela perdeu a guarda do filho na justiça. Ele entrou alegando que eu não tinha dinheiro para manter o meu filho e ele tinha uma condição melhor porque a família dele é quem é. As visitas eram restritas e os dois brigavam muito. Em 2021, eu fui buscar o meu filho no Dia das Mães, que era ordem judicial, ele simplesmente abriu a porta e me deu um soco. Eu passei o Dia das Mães inteiro fazendo laudo de IML. O laudo do IML confirmou uma lesão no rosto da moça. Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 9 de maio de 2021. Esse registro também é de 2021. Deviane e Rafael brigam por um celular no elevador do edifício em que eles moravam, só que em andares diferentes. A imagem não mostra, mas Deviane diz que levou um soco no rosto e abriu mais um boletim de ocorrência. Ele me irritava, falava que ia acabar com minha vida e simplesmente ele pegava as tomadinhas que eu estava gritando com ele, retrucando o que ele estava falando, ele incluía no processo como se eu estivesse agindo como louca. Com dificuldade para ver o filho, Deviane se mudou para os Estados Unidos com o novo namorado. De lá, só falava com o menino por chamada de vídeo. Ele falava comigo olhando para alguém, como se tivesse alguém podando ele. E eu falava assim, vira o celular para a mamãe ver se tem alguém com você aí. Ele falava, não posso. Morando fora do Brasil, Deviane melhorou de vida e entrou com um processo para recuperar a guarda do filho. Mas o pior estava por vir. Depois de 1 ano, Deviane conseguiu ver o filho de novo. Foi incrível. Eu estava sem ver ele desde 2021. Pesado. Foi. A primeira coisa que meu filho falou foi: por que, mãe, você me abandonou? Numa das visitas ao filho, Deviane foi presa. A justiça considerou que ela violou uma medida protetiva de janeiro de 2023 em favor do ex-marido contra ela, porque Deviane teria mandado mensagens agressivas para a então esposa de Rafael. Eu acho um absurdo, porque eu sou a vítima. Eu sou vítima desde 2020. O judiciário também afirma que Deviane fugiu de um oficial de justiça para não ser intimada.
Tô com um carro, veio um cara tentar abrir sua porta. O que você faz? Você sai. Foi o que eu fiz. Quem era essa pessoa? Eu não sei. Depois que eu vi, que eu recebi o papel, que eu vi que ele era um oficial de justiça. Como é que ele estava vestido? De ciclista. Ele não estava com uma camisa, uma pessoa que está trabalhando. Estava até de capacete. O Tribunal de Justiça de São Paulo não quis comentar o caso. A pena máxima por stalking ou perseguição digital é de 2 anos. Deviane não foi condenada. A advogada dela não se conforma com a prisão preventiva, que considera uma pena antecipada por um crime que não prevê a perda da liberdade. Enquanto isso, ela está cumprindo uma pena pela suposta cometimento de um crime, uma conduta criminosa, cuja pena não é nem mesmo a de reclusão. A defensora também questiona a origem das mensagens para a atual esposa de Rafael. Elas partiram de números comerciais, como mostram esses prints, e não do celular de Deviane. Não se sabe quem foi, de onde partiu essa mensagem, né? E é possível chegar à autoria, né? Basta uma investigação mais profunda, é possível. Questionamos o Ministério Público sobre a investigação, mas a promotoria informou por nota que não vai se manifestar. A defesa de Rafael Lampret Haddad admite que não há prova concreta de que as mensagens saíram do celular de Deviane, mas que tudo indica para isso. Diante de tudo que vinha acontecendo, é possível afirmar que poderia ter sido ela, sim. E conforme eu falei, a prisão preventiva ela pode ser decretada com base nesses indícios. A defesa também nega que Rafael tenha agredido a esposa. Um lado pericial ele não atesta a autoria, um lado pericial ele atesta a materialidade do delito, que seriam os vestígios do delito. Então ele atesta que ela sofreu uma lesão, mas ele não atesta quem praticou essa lesão. Então, pode existir um laudo pericial atestando isso, mas em nenhum momento foi comprovado que foi o Rafael que praticou isso e ele nunca praticou isso. Não existe qualquer denúncia, não existe qualquer condenação. A partir de 2020, eu já estava com a Lei Maria da Penha a meu favor. Então, eu não entendo. Todo dia eu me questiono, porque o que eu estou fazendo aqui? Até o próximo Record Investiga.